Bom dia. André, qual é a avaliação que dá para se fazer, em primeiro lugar, antes até da gente falar de Selic, dessa declaração do ministro Joaquim Levy em Davos, dizendo que podemos ter um trimestre de recessão. As medidas anunciadas pelo governo nos últimos dias são duras, a gente sabia que teria dificuldades, o crescimento seria mínimo, mas já agora começa a falar em recessão. Olha, eu vejo pelo menos um aspecto positivo dessa fala do ministro, que é, ao contrário do anterior, né, ele é bastante realista. Né? Ele não está adorando a pílula, digamos assim. Não? Ou seja, ele sabe, nós todos sabemos, a boa parte da população sabe dos problemas que o Brasil está enfrentando, e, na verdade, ele está antecipando algo que realmente é bastante provável que aconteça. Eu não sei se ele falou em recessão durante, uma recessão, ou seja, durante a queda do trimestre, a PIB trimestral por 2 trimestres consecutivos. Ele falou, eu acho que uma queda durante um trimestre, que não se configuraria realmente uma recessão, né? Mas eu vejo isso do lado positivo, quer dizer, ou seja, ele está preparando a população para os dias difíceis, né, que nós vamos ter em 2015, né? E realmente vai ser um ano complicado, assim como foi já em 2014. Né? Só que nós passamos 2014 inteiro, né? com o ex-ministro Manteiga falando que logo ali nós estaríamos melhor, que era uma crise temporária, causada por fatores externos, etc. Quando na verdade foi uma crise principalmente provocada pelos erros na condução da nossa própria política econômica e não por razões externas. Né? A fala do ministro diz o seguinte: a gente pode ter um trimestre de recessão e isso não quer dizer nada em relação ao crescimento. A economia toma um tempo para reagir. A gente teve recessão, deu uma melhorada. É muito provável que a gente vá continuar subindo, principalmente para o investidor internacional. É muito importante ele saber que a gente está trabalhando não para o curtíssimo prazo. A gente não está aqui procurando fazer remendo. A gente está arrumando para a gente ter um crescimento sólido. Foi a fala completa do ministro. Exato. Ou seja, ele tá preparando, de certa forma, já tem essa informação, já tem essa noção. Né? Ele está preparando a população brasileira, né, para realmente um ano que vai ser difícil como foi no ano passado. Ele está preparando não só a população, alertando a população, mas ele está tomando as medidas necessárias para que lá em 2016, 2017, 2018, a economia brasileira volte a crescer num patamar um pouco mais elevado, crescer 2,5%, que é o nosso limite atual de crescimento, sem que a inflação saia de controle, fique acima do centro da meta. Uhum. Bom, o Banco Central subiu os juros em 12 para 12,25, era o esperado, é a terceira alta depois da inflação. A taxa Selic, com esse aumento de 0,5 ponto percentual, atinge o maior patamar desde julho de 2011. Esse remédio, que é amargo também, já era esperado, não tinha mesmo não tem muita surpresa nesse anúncio que foi feito ontem à noite, né? Exato, já era esperado e se espera um momento maior na próxima reunião, agora em março. Né? Espera-se que vai subir mais 0,25, até mesmo meio ponto percentual, fazer com que a Selic se aproxime ali do 12,5% ou quem sabe até quase 13% ao ano. Né? E, de novo, a preocupação central do governo, dessa nova equipe econômica, eu diria, é o combate à inflação. Ou seja, nós vamos sacrificar mais um ano em termos de crescimento econômico, que o crescimento desse ano vai ser muito próximo à zero de novo, mas nós, a partir do ano que vem, vamos poder relaxar essas medidas que passaram a ser adotadas agora em 2015. Ou seja, vai ser possível, se a inflação estiver realmente convergindo para o centro da meta de 0,5%, a partir do ano que vem, é possível que o Banco Central volte a reduzir as taxas de juros, é possível que uma parte desse aumento de impostos que foi anunciado esta semana também volte a ser reduzido e assim por diante. Ou seja, é possível que esse remédio amargo não seja tomado mais do que um ano e meio. Né? Esse é o preço que nós vamos pagar pela digamos assim, responsabilidade da política econômica, pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos. Bom,
Nessa questão, nesta semana, anunciado aí o aumento da taxa Selic, aumento de impostos que impactaram o preço da gasolina, o reajuste na conta de energia elétrica, tudo isso acaba pressionando a inflação, aumentando a inflação. Não é o que muita gente não entende. Como é que o governo está liberando preços de um lado, aumentando impostos do outro, aumentando a dificuldade para as pessoas chegar ao crédito com o aumento da taxa Selic, e quer segurar a inflação? As pessoas não conseguem entender como é que libera tanto preço e imposto e ainda quer, no futuro, baixar a inflação, André. Tem aí são dois efeitos. Na verdade, você tem um efeito de curto prazo, né, que obviamente você aumentar em 30 centavos a gasolina, isso representa quase 10% do preço do produto. Isso vai ter um impacto inflacionário no curto prazo, sem dúvida alguma. Por isso que nós, mesmo com essas medidas, nesse ano a inflação vai se manter nesse patamar aí de 6, 6,5%. Vem já seguindo já nos últimos anos. Só que ao reduzir essas medidas, ao fazer com que as pessoas tenham menos renda disponível, né, e que o governo gaste menos, isso vai ter um impacto menor sobre a demanda. Né? E um dos fatores importantes para manter a inflação brasileira mais elevada do que no resto do mundo, onde ela é muito mais baixa do que a brasileira, foram justamente os vários incentivos à demanda que foram feitos nos últimos anos sem a reciprocidade no aumento da oferta. Isso acaba gerando um excesso de demanda que acaba provocando aumento de preço. Né? Então, o governo, ao tentar reduzir esse impacto sobre a demanda, e os seus gastos, os gastos do governo são um elemento muito importante nesse processo. Nos últimos anos, os gastos do governo sempre cresceram acima da sua arrecadação. Não é à toa que o déficit que nós vimos ano passado, que deve ser divulgado essa semana, deve chegar a 6% do PIB. Nunca nós tivemos uma situação fiscal tão ruim no Brasil nos últimos 20 anos, desde o início do Plano Real. Né? Isso tudo aconteceu por esse descalabro fiscal, por essa irresponsabilidade fiscal do governo, gastando muito acima daquilo que ele arrecada. Então, o que essa nova equipe está fazendo é exatamente o oposto do que vinha sendo feito até então. Nós vamos tentar controlar a inflação, reduzindo os gastos públicos, procurando voltar a ter um pequeno superávit fiscal, superávit primário, que os economistas chamam, que é a soma de todas as receitas e despesas menos o pagamento de juros, para que isso desafogue um pouco a economia, permita que a oferta possa voltar a crescer um pouco mais rápido que a demanda e com isso não haja uma pressão sobre os preços. Tá certo? Agora, você tem razão, no curtíssimo prazo, isso se reflete eventualmente em aumento de alguns preços, especialmente em energia, como vão acontecer agora. Né? A energia deve aumentar esse ano em torno de 30% aqui no estado, os combustíveis, a gasolina deve aumentar agora imediatamente, agora em fevereiro, 10%. Agora, ao longo do ano, esse outro impacto que eu mencionei, que é sobre a demanda, vai acabar contrabalançando esses aumentos de preços em curto prazo e fazendo que a inflação, além do aumento de juros, obviamente, que a inflação volte a se reduzir, convirja para 4,5% já, quem sabe, no ano que vem. O Diário Oficial da União publica hoje o decreto aumentando, inclusive, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras nas operações de crédito para nós, pessoas físicas. A medida que está entrando em vigor hoje, nesta quinta-feira, é o seguinte: atenção, população, apertem os cintos de vocês. É para isso, é para nós apertar o cinto. Nós vamos ter que diminuir a demanda, nós vamos ter que olhar bem o que nós vamos consumir. Sem dúvida. Na verdade, o governo está forçando com que a população consuma menos e ele próprio também agora, como eu disse, ao contrário do que vem fazendo até então, também ele está apertando o próprio cinto. Quer dizer, uma retração da demanda que se espera tanto dos consumidores como também do próprio governo. E eu diria o seguinte: claro que isso não é bom, claro que ninguém gosta dessas medidas, não são medidas que vão aumentar a popularidade da presidente. Agora, são medidas necessárias. São medidas necessárias. E, como dizia Maquiavel, é melhor que você faça o mal de uma só vez do que aos poucos. E na minha opinião,
o pior já passou, quer dizer, né, a boa notícia, se é que pode falar em boa notícia, né, no meio de um cenário tão ruim, é que as medidas que deveriam ser tomadas do ponto de vista fiscal, mesmo do ponto de vista monetário, né, elas foram adotadas agora nesse primeiro mês do novo governo. Então, mesmo no federal, né, nós não devemos ter mais más notícias, né, porque o ajuste que ele se propôs fazer no início do Levi, nessas medidas ele praticamente vai ser atingido. Né? Ele se propôs em 2015 a obter um superávit primário de 1,2% do PIB, e essas medidas de contenção de despesas de um lado, né, e de aumento de receitas, elas devem gerar algo como 1% do PIB. Então agora tem que fazer apenas um pequeno ajuste residual para chegar a esses 1,2%. Então o lado bom disso tudo é que o ajuste está praticamente pronto, né, pelo menos para esse ano, não é mais necessário a adoção de medidas que vão causar impacto negativo no bolso do consumidor. Certo. Apesar das dificuldades da economia brasileira nos últimos tempos, o governo sempre diz o seguinte: mas olha, o emprego está garantido, né? Estamos vendo quase uma situação de pleno emprego, né? Então, desta vez, com todas essas medidas amargas que estão sendo adotadas, podemos ter ali na frente desemprego? Sem dúvida, e na verdade o desemprego já vem, né, aumentando, assim, a impressão que se tem, os indicadores ainda não revelaram isso, eles devem passar a revelar agora no início desse ano, né, porque tem uma certa defasagem, né, em torno de 2 meses, né, na divulgação dos dados, mas a expectativa que se tem é que o desemprego aumente, até porque ele também estava num patamar muito baixo, né, historicamente bastante baixo, né. Então é esperado um aumento da taxa de desemprego. Nós vamos ter, mesmo com todas essas medidas tomadas, e até mesmo em função dela, né, nós vamos ter um crescimento praticamente zero, uma inflação ainda muito elevada, né, em torno mais de 6,5%, perto do teto da meta de inflação, e vamos ter um ano também com o desemprego aumentando. Né? Então, do ponto de vista econômico, é um ano bastante ruim que se espera. Né? Agora, como eu disse, a expectativa é que a partir do próximo ano, né, especialmente para a metade do próximo ano, eu diria, as coisas melhorem, né, essas medidas tenham seus efeitos, e com isso, com a queda da inflação no primeiro momento, essas medidas podem ser relaxadas, e a partir daí a economia volte a crescer um pouco mais rapidamente, e com a retomada também das contratações, com a retomada do nível de emprego. Mas realmente esse ano é um ano bastante ruim para a economia brasileira. Perfeito. Bom, como o assunto é muito... Tem horas que ele é técnico, tem horas que ele é político. Deixei de perguntar alguma coisa, alguma questão que o senhor gostaria de colocar aí, do ponto de vista econômico, aí para nós, população, nos prepararmos, né? Não, eu digo que vamos tentar do lado positivo. Eu sei que é muito difícil, né? Não, é bom, otimismo é bom, vamos lá. Aumento de juros. Mas eu diria o seguinte, eram medidas que eram necessárias, né, deviam ter sido tomadas já há mais tempo, né, e pelo fato de ter sido postergadas, né, o impacto delas vai ser maior, né, porque elas são mais duras do que deveriam ser, se elas tivessem sido adotadas já em 2014, 2013, mas se vislumbra, né, já para o próximo ano uma melhora na nossa situação, né. E é bom que o ministro fale a verdade, fale o que está acontecendo, né? E não fique com o anterior dourando a pílula, achando que, né, os nossos problemas são causados por questões externas, né? E não ter a má condição da nossa política econômica. Então eu vejo com bons olhos nesse aspecto, ou seja, nós temos um ministro que toma medidas duras, mas ele não tenta enganar a população, né? Ele mesmo falou em recessão, né, de queda do PIB durante um trimestre, pelo menos, ao longo desse ano. Ou seja, mas o importante é que nós vamos ter um período de ajuste e a expectativa é que no ano que vem as coisas melhorem. O cenário internacional também está um pouco conturbado, né? Os países emergentes como o Brasil, como a própria China, a Rússia se encontra com uma situação ainda muito pior que a brasileira, né? Pelo fato da queda do preço do petróleo. O Brasil não vai ser tão afetado externamente por esse choque do petróleo como a Rússia, a Venezuela, a própria Argentina vão sendo afetadas, né? Então, eu vejo assim
foi um período ruim esse ano, mas com uma recuperação importante no próximo ano de 2016. Né? Eu acho que, mas, como eu disse também, não, pelo menos no nível federal, né, aqui no Estado também nós temos uma série de problemas fiscais com as contas do governo, e algumas medidas vão ser adotadas aqui no Estado também, eu imagino, para tentar contrabalançar esse déficit aí esperado de 5 bilhões de reais para 2015. Mas se nós pensarmos no governo federal, ao menos, né, tudo aquilo de ruim, quase tudo aquilo de ruim, já foi anunciado nesse mês de janeiro e será, na minha opinião, suficiente para que o governo atinja os seus objetivos. Nós não devemos esperar mais notícias ruins ao longo dos próximos 11 meses do ano. Né? Tudo já, de certa forma, já foi anunciado agora em janeiro. Professor, muito obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos.